Que Deus te abençoe com muitas bênçãos do céu. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. É um prazer tê-lo aqui conosco, certo? Se inscreva no canal, deixe seu likezinho. Essa pré-aula é gravada aqui na Igreja da Boa Esperança, sobre a coordenação do pastor James, no qual nós deixamos um abraço, certo? Eu me chamo irmão Salomão. Sou Isaías Nascimento. Fique conosco, certo? Se inscreva no canal, nos ajude. É um prazer tê-lo aqui conosco. Já adiantando essa pré-aula, ela não veio para tomar o lugar da EBD. Não, vá para a escola dominical, participe da sua aula, certo? É só um subsídio para os professores terem uma noção da lição que ele vai ministrar no domingo. Mas também o aluno também pode assistir, pode fazer parte também, é muito bom. E ele até assistindo a aula, ele pode ter até um subsídio para participar da aula, para perguntar ao seu professor também. Então, é um prazer ter aqui conosco, certo? Participe. A lição de hoje é a lição 12. Tem como tema a urgência do discipulado. O texto que se encontra em Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz assim: portanto, ide ensinai a todas as nações, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz assim a verdade prática da lição: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio do seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. A lição de hoje vai ser pautada sobre o discípulo, o discipulado, certo? É muito importante. Vocês vão ver a importância de um bom discipulado, a importância de discipular, de ensinar na igreja. Essa leitura a leitura textual é a primeira base da lição. A segunda base da lição, ela vai se encontrar na leitura bíblica em classe, lá em Mateus, no capítulo 28, certo? Do versículo 16 ao versículo 20. A outra base também da nossa lição está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. É de suma importância, professor, você ler com seu aluno na sala de aula, você fazer uma exegese com os alunos e tirar o de importante nessa leitura, porque é a base da nossa lição. A introdução da lição, certo? Ela traz também grandes ensinamentos. Discipular é atuar no crescimento e desenvolvimento do cristão. Quer dizer, discipular é atuar no crescimento e no desenvolvimento do cristão. E esse ensino acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base espiritual, como base essencial na formação cristã no novo convertido. Então é a base, é o que vai sustentar o novo convertido, certo? Então é de suma importância existir o discipulado na igreja. Quando o pecador ele vem para Cristo, ele aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, então esse pecador, ele é uma nova criatura, então na igreja é preciso passar por esse discipulado, esse ensinamento, porque vai ser a base, nosso irmão Isaías, inicial para a sua caminhada no Evangelho. Trajetória, né? Trajetória também, né? Correto. O discipulado ele é fundamental para todo cristão, não apenas Salomão, para aquele que está chegando ali na igreja. Isso. Mas para todos nós, porque o ensino e o aprendizado da palavra de Deus, ele não termina, né? É constante, Correto. Ele vai sempre agregando valor. À medida que nós vamos crescendo na graça e no conhecimento, o ensino ele vai agregando esse valor de conhecimento a todo cristão. Por isso que todo cristão não pode esquecer que ele é um eterno novo convertido. Eu já ia dizer isso, ele é um eterno, ele nunca deixa de ser discípulo. Quando estiver aqui, ele vai estar sempre aprendendo, né? Correto. Porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento. Verdade. Aquele que diz ou que acha que sabe de tudo em relação à palavra de Deus, não sabe de nada. Está muito enganado. Na verdade, está completamente enganado. É verdade. Salomão, e a gente segue aqui, né? Você falou sobre, que é o tópico primeiro, né? O que é discipulado, não foi isso? Isso mesmo, assim, a parte da introdução, só comentei sobre a introdução, certo? Então a gente vai dar, meu amado irmão, já iniciar aqui para
sabermos o que significa ser discipulado e ser também discipulado, né? A gente sabe que existem as duas coisas. Irmão, o que significa discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa, tem alguns sinônimos, aluno, aprendiz, seguidor, né? Isso, então, todo aquele que segue alguém, que aprende alguma coisa com esse alguém, passa a ser discipulado daquele alguém. O próprio Cristo separou para si, veja a importância, Salomão, da questão do alunado, de ser realmente discípulo, de ter um mestre, de ter alguém que possa lhe instruir. O próprio Cristo, ele reuniu para ele, como todos nós sabemos, 12 homens, né? 12 homens das mais diversas culturas, das mais diversas capacidades, para lhe formar o seu colégio de discípulos, né? A gente sabe a trajetória de cada um, a gente conhece, não vamos aqui comentar porque é muita coisa, né, irmãos, mas temos que colocar aqui a importância, né, de realmente vivermos no aprendizado da palavra de Deus. E Jesus, ele fez isso com aqueles 12 homens e no final aqueles 12 homens ficaram com a responsabilidade, Salomão, de fazer mais discípulos. Correto. Porque o discípulo é aquele que faz mais discípulos. Verdade. Não é verdade? O discípulo, ele não pode ficar, ele não é chamado para ficar inerte na igreja, não. Ele é chamado para fazer mais discípulos, né? Então, o discípulo é todo aquele que é um aluno, é um seguidor, aquele que tem um mestre acima dele e que se dispõe a aprender com esse mestre. Subtópico 1 fala assim: o discípulo. O termo significa com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. O discipulado ensinou para ser seguido de Cristo, ou seja, é um ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Aqui nós trazemos a figura do novo convertido, né? Porque ele está chegando agora na igreja, então ele precisa realmente desenvolver as suas bases cristãs. E o desenvolvimento da base cristã, ele se faz tão somente com o aprendizado realmente da palavra de Deus. Mas temos que saber que todo o cristão, ele tem que ter essa constância realmente de aprendizado em toda a sua trajetória. Então, veja só, abrange vários aspectos da vida, área espiritual, emocional e também social. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se ensinar, haja dedicação no ensino. Então, se você vai criar discípulos, né, como todo professor aqui, ele não, independente da classe que ele ensine, ele está ali ensinando, ele está ali discipulando alguém, tá? Então, ele é responsável por fazer com que aquela pessoa tenha mais conhecimento da palavra de Deus. Então, é uma responsabilidade, Salomão, muito grande daquele que ensina a palavra de Deus. Se ensinar, que haja dedicação no ensino. É verdade. E dando continuidade a nossa segundo subtópico ainda do primeiro ainda, a grande comissão, que é o subtópico 2, a grande comissão. Ele está pautado em Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20, que é a grande comissão, certo? Para podermos entender sobre a grande comissão, o que seria a grande comissão? É a ordem que Jesus deu para ir fazer discípulo em todo o mundo. Foi a ordem que partiu de Jesus, certo? A grande comissão é a ordem para todos os crentes e para a igreja. Você pode perguntar, para quem é essa ordem? Para os discípulos e para a igreja. Então nós fomos incumbidos por Jesus de irmos a toda criatura, em todo lugar, em todo mundo, pregar esse evangelho de salvação e transformação de vida. Aí podemos perguntar, a grande comissão é válida para hoje? Sim, Jesus não deu a grande comissão só aos apóstolos, Jesus mandou ao discípulo fazer mais discípulos, que obedecesse a todos os seus mandamentos. Você vai encontrar isso em João, capítulo 14, o versículo 15 que eu vou ler para vocês, diz assim, olha, João 14, 15, que diz assim: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Quer dizer, é incontestável, quando a gente diz que a gente ama ao nosso Jesus, ao nosso Deus, a prova é que se eu amo Ele realmente, eu tenho que guardar os mandamentos
do Senhor. E se ele deu a ordem, a grande comissão é a ordem para me ir pregar o Evangelho, eu tenho que obedecer a ordem do Senhor. Isso eu posso obedecer, fazer essa grande comissão em casa, com os meus familiares, com o meu vizinho, certo? Saindo das quatro paredes, certo? Indo para os lugares no meu bairro, em outras cidades. A grande comissão é isso, é você obedecer ao nosso Deus, certo? Mas como posso obedecer a grande comissão? Como eu posso obedecer? Primeira coisa, primeiro passo para que eu possa obedecer é falar sobre Jesus. Então eu devo falar em toda a área que eu tiver, em todo lugar que eu tiver. A minha vida tem que ser uma eterna, Isaías, uma eterna mensagem de Cristo Jesus na minha vida. Então eu devo falar. Segundo passo, estudando a Bíblia. Se eu estudo a Bíblia, se eu conheço a vontade de Deus escrita na sua Bíblia, então eu tenho que pregar essa vontade, ensinar essa vontade de Deus. E para o meu vizinho, para dentro de casa, com os meus familiares, em qualquer lugar que eu esteja pronto a ensinar a palavra de Deus. Segundo passo é ajudando na igreja, certo? Vocês vão encontrar isso em Hebreus 10, do 24 ao 25. Quer dizer, ajudando na igreja é de suma importância também, quando o pastor reúne a igreja para sair para uma semana de evangelização, é que eu possa dizer, aqui estou, meu pastor, pronto para pregar o Evangelho. Cristo também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam. Vocês vão encontrar em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Ele deu a ordem para você guardar. Guarde, simplesmente guarde esse mandamento. O versículo 20 diz assim, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, nosso Jesus ensina a guardar. Então, quem guarda, ele tem sempre alguma coisa boa para dar, porque ele guardou no seu coração. Ele aprendeu de Jesus e ele guardou. Essa é a grande comissão, irmão Isaías. E nós somos resultado dessa grande comissão, né? Ela chegou até nós através... Graças a Deus que chegou daí. A palavra chegou até nós através realmente daqueles que foram comissionados, né? Que foram enviados pelo próprio Jesus para levar e ensinar para que nós pudéssemos guardar a palavra de Deus, tudo aquilo que o mestre, quando estava aqui na terra, ele ensinou, né? E avançando, meu amado irmão, vamos chegar no subtópico terceiro, que tem um título assim, Educação Cristã, tá? Só abrindo parênteses, meu irmão, a educação cristã, ela foi algo realmente basilar para a fundamentação secular, inclusive, tá? Da educação ocidental, tá, meus irmãos? Então, ela tem também esse lado, né? Tem o lado eclesiástico da educação cristã, que nós fazemos aqui como igreja, mandado por Jesus na igreja, mas que de uma forma bem ampla, em sentido bem amplo, sobre esse termo, educação cristã. A educação cristã também, ao longo dos séculos, ela bem serviu como grande edificadora da educação secular que nós temos no mundo. É uma pena, Salomão, que a educação cristã foi deixada um pouco de lado pela sociedade. Né? E isso nós enxergamos refletir no nível de sociedade que nós temos hoje, né? Se a educação cristã em nível secular fosse observada como nos primórdios, né, após a reforma protestante, tá? Nós não estaríamos com certeza nesse patamar terrível de educação que nós temos hoje em nossa sociedade, diz respeito aos mais velhos, diz respeito a professores, diz respeito um ao outro, né? Infelizmente chegamos a esse patamar porque esquecemos realmente primórdios que só a educação cristã pode trazer para a vida da pessoa humana. Mas voltando aqui, né, fechando esse parêntese, voltando aqui para a nossa lição, diz assim: a doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou, ok? Está dentro do corpo doutrinário e fazia parte daquilo que Jesus realmente ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois disso
ele disse que ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos, né, do Espírito Santo, né, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém quanto em Samaria e até os confins da terra. Tá, meus irmãos? Então o Espírito Santo, ele deu a continuidade nesse ensino, fazendo que os discípulos lembrassem, fazendo que essa grande comissão que Salomão citou, lembrasse sempre dos ensinamentos que o próprio Mestre, Cristo Jesus, deu. Agora você imagina, Salomão, você ser educado por Jesus. Que privilégio. Que privilégio, né? Você ter o Mestre dos Mestres, realmente, o Deus Todo-Poderoso, lhe ensinando ali, tete a tete ali, na sua frente, né? Que privilégio. E por fim, ainda ter o Espírito Santo ainda na vida, para te fazer lembrar de tudo que ele lhe ensinou. Ou seja, jamais Jesus deixou sozinho os seus discípulos, os seus alunos, tá, meus irmãos? E também nós temos a mesma doutrina que Jesus ensinou, nós também trouxemos, Salomão, para o nosso ensino dentro da igreja, tanto no nosso currículo, nas nossas escolas teológicas, tá? Como também na nossa doutrina da nossa igreja Assembleia de Deus. Nós seguimos a doutrina dos apóstolos, porque a doutrina dos apóstolos foi fundamentada, ensinada e regada realmente por Jesus Cristo e trazida nos nossos corações através do Espírito Santo de Deus, tá? O ensino nesse contexto pode se referir também ao nosso curso de teologia, porque não pode fugir disso. Nenhum ensino na igreja, nenhum ensino na casa de Deus pode fugir realmente daquilo que Cristo preconizou como ensino. Se fugir, se estiver fora, realmente não tem parte com a palavra de Deus. Não, se não for condizente, esse ensino, Salomão, ele não serve. Ele tem que estar baseado totalmente no cânon sagrado, na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que foi realmente trazida por nós e estabelecida em nossas vidas através do Espírito Santo de Deus. Que maravilha, né? Isaías, falando sobre a educação cristã, hoje a gente observamos os colégios estão totalmente longe, são jovens e egoístas, egocêntricos, certo? E acham que sabem muita coisa, né? Acham que conhecem muita coisa. Totalmente longe da educação cristã. Tiraram Deus das escolas, tiraram simplesmente isso, dos colégios, das escolas. Estão tirando de casa também e tirando do coração também. Então a tendência é a destruição total. Vamos entrar agora no segundo tópico da lição, que diz assim, tem como tema o tripé do discipulado. Por que tripé? A palavra, comunhão e serviço. É de suma importância o discipulado ter esse tripé na sua vida. Palavra, comunhão e serviço. E nesse segundo tópico da lição, a gente vai tratar sobre cada um desse tripé, cada um dessa perna, das três pernas, que é a palavra, a comunhão e serviço. O primeiro é a palavra, certo? Quando a gente entendemos e abrimos a Bíblia e abrimos 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 2, e 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2, ele é o quê? Ele é a palavra de Deus, é o fundamento da nossa fé, que diz assim, para que vos lembrais das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Quer dizer, é o fundamento, é a pedra angular, é a palavra de Deus, certo? A Bíblia diz que passarão e os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Então ela é a base, ela é o que sustenta o crente, sustenta a igreja, certo? A autoria das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Olha só, é singular e única, pois a sua fonte, aonde emana, é o próprio Deus. Então não tem, ela é inabalável, ela é imutável, ela não muda, ela permanece para sempre. Falamos primeiramente pelos profetas e pelos apóstolos do Novo Testamento. Quer dizer, foi falado primeiramente pelos apóstolos e profetas, certo? E depois no Novo Testamento, certo? Os primeiros discípulos
perseveraram na doutrina dos apóstolos. Você vai encontrar isso em Atos 2, 42. Os primeiros discípulos perseveraram, manteve-se firme, certo? Na doutrina dos apóstolos. Ela é a coroa da sabedoria de Deus, quer dizer, a palavra é a coroa da sabedoria de Deus. Então, quem segue a palavra, quem anda dentro da palavra, quem está firmado na palavra, considerado também como a rocha eterna, ele não morre, ele não fraqueja, ele está sempre firme. E como Estevão, mesmo que ele perca a sua vida aqui, ele se encontra com Deus no céu. Aleluia. Então, a palavra é do tripé firme, que mantém o discípulo, o discipulado firme ali. Então é de suma importância ela ser ensinada, ela ser transmitida, Isaías, a um novo convertido. Com certeza. E a todos nós também, né? Chegando a todos nós, graças a Deus por isso, né? E, Salomão, estamos aqui falando agora sobre o que acontecia na igreja primitiva, né? Porque primeiramente os discípulos, né? O nascimento da igreja teve essa base, a palavra de Deus, a comunhão, né? E o serviço. Tá? Então nós já vimos com Salomão, que ficou muito claro, que a igreja primitiva preconizava realmente, valorizava realmente o ensino, viveu, palavra, isso, na íntegra mesmo. Isso, o ensino da palavra de Deus como única regra de fé e prática. E isso tem que ser também, servir para nossas vidas. A palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e prática. É pecado, é errado eu comprar livros de autores cristãos para ter um maior ensinamento, para ter uma maior amplitude em relação à palavra de Deus, ao ensinamento cristão, à educação cristã? Não, negativo, muito pelo contrário. É necessário que se faça esse tipo de situação, que você realmente possa ampliar os seus horizontes do conhecimento com esse tipo de literatura cristã. Porém, essa literatura, a base dela é a palavra de Deus, tá? Então, quando você examinar essas diversas literaturas do cristianismo, moderno ou não, tem que estar realmente atrelada, baseada na palavra de Deus. O que fugir disso não serve para uma educação boa cristã. O outro aspecto, Salomão, que a igreja primitiva, né, os apóstolos deram essa continuidade no aspecto da comunhão que eles nutriam, tá? Que os irmãos nutriam entre eles. Verdade. Por quê? O que eles faziam? Eles compartilhavam todas as coisas entre eles, ou seja, eles não tinham um espírito egoísta de achar que isso era só meu e isso era só dele. Não, mas eles como comunidade, eles partilhavam todas as coisas para que houvesse realmente ali um mínimo de comunhão entre os irmãos. Por quê? Porque a igreja primitiva entendeu que não havendo comunhão entre os irmãos, é impossível existir comunhão com Deus. É impossível, tá? Então a igreja, desde os seus primórdios, desde a fundação da sua igreja, tá? Ela entendeu que se fazia extremamente necessário ter comunhão entre todos os irmãos para que ela pudesse realmente ter uma real comunhão com Deus. Diz assim lá no final do tópico: a comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, tá? Como também com o Pai, como também com o Filho e com o Espírito Santo. Ou seja, uma coisa não elimina a outra, e uma coisa estabelecida esse critério pelo próprio Deus depende da outra, tá? Então, meus irmãos, saibamos disso, que é impossível eu ter comunhão com o Espírito Santo de Deus se eu aborreço o meu irmão. Não tem como. Não dá, a própria palavra diz isso, né? É verdade. Então, eu não posso ter. Eu tenho que nutrir realmente a questão da comunhão com o meu irmão. Quer dizer que eu tenho que, obrigatoriamente, partilhar os meus bens? Não. A partilha dos bens, que fique bem claro isso, na igreja primitiva era um grande simbolismo dessa comunhão. Era um grande simbolismo dessa comunhão. A questão da prioridade de pessoas. Tem uma frase, Salomão, do pastor Hernandes Dias Lopes, que é muito interessante. Ele diz assim: nós devemos, como cristãos, adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Infelizmente, esse conceito tem tomado aí
na sociedade, tá, meus irmãos? Não pode chegar na igreja, tá? Tomado contornos aí inversos, né? Nós amamos as coisas e muitas vezes usamos as pessoas, tá? Mas é muito interessante. Primeiramente, devemos adorar a Deus. Segundo, amar as pessoas e usar as coisas, meus irmãos, tá? Então, isso tem que estar bem estabelecido na minha vida como cristão, na minha questão, do meu crescimento do conhecimento do cristianismo, tá? Já que estamos falando aqui de aprendizado, de discipulado, no meu crescimento do conhecimento cristão, eu tenho que saber disso, que muito mais que eu ter um vasto conhecimento, se não houver comunhão entre eu e o meu irmão, de nada vale o meu vasto e amplo conhecimento das Escrituras. É verdade. Você é um mero religioso. Correto. Acabou. Fariseu. Superficial, né? Totalmente. Superficial totalmente. Vamos dar início também, dando sequência aqui à nossa lição, ao terceiro subtópico ainda do segundo tópico, a comunhão na igreja de Jerusalém. Como era essa comunhão na igreja de Jerusalém, certo? Ele dá aqui no capítulo 2, versículo 44, diz assim: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha só o exemplo que eles dão aqui, o nosso autor da lição fala sobre, eles tinham tudo em comum. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de caionia. Quer dizer, a caionia, ela dá um exemplo aqui, se refere à comunhão, compartilhar ou participar mutuamente de um evento comum. Quer dizer, eles tinham esse compartilhamento assim em comum, era a entrega que eles tinham, certo? A caionia que eles dão exemplo aqui, eles deram exemplo fora do comum, que precisamos ter essa comunhão nos dias de hoje. A igreja que vai ser arrebatada não pode perder essa característica de comunhão, não pode, jamais. Ele diz aqui também, não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. Vocês vão encontrar isso em Atos 4, versículo 32, que diz assim: e era um coração e uma alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era seu própria, mas todas as coisas lhe eram comum. Quer dizer, eles não tinham o sentimento de orgulho, de dizer, isso aqui é meu e ninguém toma e eu não divido com ninguém. Não, eles não tinham sentimentos aí, eles tinham essa caminhada de comunhão fora do comum. E o exemplo que nós devemos seguir. Por isso que a Bíblia é de extrema importância, que deixou grandes exemplos para nós. Tem que haver humildade na igreja. Tem que haver humildade. Vocês vão encontrar isso em Filipenses 2:3, que está na lição, certo? Tem que haver unidade. Olha, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Sabe o que eu entendo com esse versículo? É quando eu digo, o orgulho vai embora, a soberba vai embora. Eu considero o que está próximo a mim melhor do que eu, maior do que eu. Isso é jogar fora o orgulho, que é tão difícil hoje em dia isso, né? A igreja tem que amar por obra e em verdade. Você vai encontrar isso também em João 3, do 16 ao 18. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe serve o seu coração. Como estará nele a caridade de Deus? Como vai estar nele? Não tem como. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra, e a obra diz aqui em verdade, quer dizer, a minha obra tem que estar em verdade, porque senão ela é inútil. A comunhão na igreja de Jerusalém deixou grandes exemplos para nós. Devemos seguir esse exemplo. A igreja de Jerusalém, todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Isso se chama unidade, Moisés. Com certeza, Salomão. Sem a unidade, né? Não vai, não dá.
qual Jesus falou, né? Que nós deveríamos ser um com Ele, como Ele era um com o Pai. Né? Irmãos, adiantando aqui, nós chegamos agora em mais um aspecto da igreja primitiva também, que é relevante também, claro, tem que ser para nossos dias como igreja também, não é verdade, meus irmãos? Que é o serviço cristão. Trata-se de um termo de significado amplo nas escrituras sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa que teme a Deus. Na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança do ensino, veja só, na perseverança do ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e também nas orações. É isso que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão. Então, meus irmãos, o serviço cristão, ele era entendido no Antigo Testamento e também é entendido no Novo Testamento. No Velho Testamento, ele se relacionava com a função sacerdotal. O sacerdote tinha essa função de realizar todo o serviço na casa de Deus. E na igreja primitiva, isso se torna muito mais amplo, né? É o ensino da palavra, é a comunhão, é o partir do pão e é também a perseverança na oração. Tudo isso é servir a Deus. Salomão, e o discipulado, ele foi chamado para servir. Para servir, correto. Tá? Não existe, irmãos, eu ser um discípulo de Jesus se eu não me disponho a trabalhar na obra dele. Tá? Na obra dele. Porque ser comissionado, a comissão que nós citamos aqui, lá por Jesus, nós também, Salomão, fazemos parte dela. Correto. Nós não podemos, como igreja, fugir desse princípio, fugir desse mandamento. Ser discípulo é muito mais do que um convite, é um mandamento do Senhor. E discipulado, ele requer realmente serviço. Tem que servir, meus irmãos. Não pode ser um discipulado para ficar na igreja sentado, achando, entendeu? Que não. O discípulo, ele realmente vai em busca de novos discípulos, ele vai realmente à procura de cumprir o serviço que o seu mestre, que o seu professor por excelência, que é Cristo Jesus, nos ensinou e nos comissionou a isso. Amém, mas é verdade, muita verdade mesmo. Vamos dar sequência na nossa lição. Vamos entrar agora no terceiro tópico da nossa lição, que diz assim: o discipulado e o crescimento sadio na igreja. Então vamos ver sobre esse crescimento sadio na igreja. O crescimento espiritual, certo? O processo de discipulado tem como objetivo instruir um novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Então esse processo do discipulado tem como objetivo instruir o novo convertido, certo? Sobre os vários aspectos da vida. O escritor Mark David, certo? Mark David, corrigindo, escreve um dos seus livros sobre as 9 marcas de uma igreja saudável. As 9 marcas, certo? Diz assim: a primeira marca é a pregação expositiva, certo? Aí a primeira marca fundamental é a pregação expositiva. A segunda marca é a teologia bíblica, que tem que ser pregada, tem que ser ensinada nas nossas igrejas. A terceira marca é o evangelho genuíno. É um evangelho que aponta Cristo como centro de tudo. É cristocêntrico, é Cristo no centro. É esse evangelho genuíno. A quarta marca é o nosso entendimento sobre a convenção. Então, quando o discípulo entende sobre a sua convenção, a importância da convenção na sua vida, que ele trouxe nova vida, ele nasceu de novo, e isso tem que ser ensinado nas igrejas, ele passa a dar valor para aquilo que é importante, que é o crescimento e esse novo nascimento na sua vida. A quinta marca é o evangelismo. Tem que haver evangelismo nas igrejas. Tem que haver. É de suma importância. A sexta marca é a comunhão. Como nosso irmão Isaías falou sobre isso. Tem que haver essa comunhão no meio da igreja. Eu sempre digo nas manhãs, quando eu prego, quando eu ensino, eu sempre digo: o crente
a igreja, ela sobe de mãos dadas. Não dá para subir um longe do outro, não. Ou a gente sobe de mão dada uns com os outros, como a igreja de Jerusalém deu exemplo ali, vivia unânime, unidos, ou não sobe, certo? A sétima marca é a disciplina bíblica. É que quando alguém está na igreja, ele erra, ele comete um deslize, ele tem que entender que a disciplina é para lhe trazer vida, para ele reconhecer o seu erro e ver que a disciplina vai lhe trazer nova chance, a chance que Deus nos dá a cada dia. A oitava exemplo diz assim, é interesse pelo crescimento. Então tem que haver esse interesse. A igreja tem que ter, Isaías, esse desejo de crescimento. Ah não, já preguei para minha família, todos já são crentes, tá bom, então para mim tá bom. Não, esse crescimento tem que partir de dentro para fora. Eu tenho que desejar esse crescimento. E a Igreja Assembleia de Deus vem nos dar um grande exemplo de crescimento, Isaías. A gente saímos nas ruas, pregamos o Evangelho e ela cresce a cada dia pelo poder da palavra de Deus. A nona marca é da liderança da igreja. Ela tem que ser um exemplo, a liderança da igreja. Tem que dar o exemplo. Em 2 Pedro 3,18, nos fala muito bem sobre isso, 2 Pedro 3,18, que diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja toda a glória, assim agora como no dia da eternidade. Quer dizer, a Ele tem que buscar o crescimento, crescer na graça e no conhecimento. A graça que nós procuramos crescer é quando o Espírito Santo de Deus derrama sobre nós. A graça é um favor imerecido, nós não merecemos. A graça é Cristo Jesus na nossa vida. E o conhecimento, quando a gente busca o conhecimento da palavra de Deus a cada dia. Então, isso, Isaías, é o crescimento espiritual que tem que haver na igreja, esse crescimento. Com certeza. E o discipulado, Salomão, ele é muito responsável por isso, para crescer o crescimento, né, da obra do Senhor, crescimento não só em números na igreja, como também a permanência das pessoas. Correto. Você veja quanto é importante um bom discipulado, porque ele pode realmente, e deve, não só pode, como deve realmente, servir como base para estabelecer a fé daquelas pessoas que estão chegando ali na igreja. Então, ou seja, além de um crescimento numérico, o discipulado ele consegue dar essa fundamentação para aqueles que chegam na igreja e precisam realmente desse alicerce, dessa base realmente, que inicialmente o ensino da palavra de Deus para o novo convertido é muito importante, tá, meus irmãos? Veja só, a gente sabe que o apóstolo Paulo, ele não se preocupava só em abrir igrejas, Salomão, mas ele se preocupava também com essa questão do discipulado. Verdade. Ele se preocupava também em estabelecer igreja, porque não é só você abrir igrejas e deixá-la à sua própria sorte, não. Mas essa igreja tem que estar estabelecida, fundamentada, ela tem que dar frutos, ela tem que crescer, ela tem que caminhar, ela tem que produzir para o reino de Deus. E o discipulado concede à igreja essa produção. O apóstolo Paulo passou 3 anos na igreja de Éfeso, realmente mantendo aí a igreja naquele local, mantendo em sentido espiritual, levando o ensino e mostrando realmente ao povo daquela igreja, né, que era muito importante a questão do ensino da palavra de Deus, que também era um privilégio lá da igreja ter o apóstolo Paulo como o seu grande professor. Verdade. Você falou sobre o crescimento numérico, não é isso? Vamos dar sequência agora, no finalzinho já do terceiro tópico da nossa lição, o exemplo da igreja de Antioquia, da Síria, certo? O exemplo que ele nos deu lá foi de grande importância, porque a igreja de Antioquia se tornou uma base missionária de todo o Novo Testamento, quer dizer, os missionários partiram dali. Foi um exemplo de humildade, de crescimento, de comunhão, tá certo? Mas nem sempre foi assim, nem sempre. No início, quer dizer, os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé
para discipulá-lo. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Que muitas vezes as pessoas vêm para Jesus e tragam os costumes estranhos, no qual eles praticavam antes de conhecer a Jesus, antes de nascer de novo. Aí, por isso a importância do discipulado, que vai lapidar cada novo convertido, vai tirar as arestas, alguns costumes que eles trazem com eles. Então é preciso no discipulado, o discipulador ele vai ensinando e vai lapidando. Então Barnabé viu que era preciso chamar Saulo. Aí ele achou de suma importância, porque Saulo falava em muitas línguas e você vê que Saulo de Tarso ele abraçou essa tarefa e ele discipulou a igreja durante um ano inteiro. Foi um ano lutando para tirar as arestas que eles trouxeram do mundo, alguns costumes estranhos que eles trouxeram. Quer dizer, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros da igreja, de maneira nenhuma. É muito diferente. Fazer discípulos autênticos que realmente nasceram de novo não é assim de qualquer maneira, Isaías. É de suma importância, sim, ser lapidado pelo discipulado. Com certeza. Por quê? Porque ser membro de uma instituição é muito fácil. Eu vou me tornar um membro e ali permaneço naquele local até o dia que eu quiser e tudo mais. Porém, eu ser discipulado, eu ser discípulo, realmente requer envolvimento, né? Requer envolvimento. Como nós já colocamos aqui, é impossível que um discípulo de Jesus ele não esteja envolvido com a obra do seu mestre. Tem que estar mestre. Então, tem que ter o comprometimento com a obra do Senhor. O discipulado é aquele que faz, o discípulo, perdão, é aquele que faz a obra do seu mestre, é aquele que dá continuidade, né, à obra do seu mestre. Para isto, Jesus Cristo nos chamou, nos convocou realmente, nos deu essa atribuição de levarmos, nos comissionou a levarmos a sua palavra, porque nós somos os seus discípulos. E isso, Salomão, me faz refletir, me traz uma reflexão muito grande. Como é que está a minha vida como discipulado, como discípulo de Jesus? Como é que está a minha vida? Como está? Será que eu estou realmente dando continuidade à obra do Mestre? Será que eu estou realmente agradando aquele que me comissionou? Será que eu estou realmente fazendo aquilo que ele realmente impôs para que eu pudesse fazer como discípulo? Ou se eu quero ganhar o status de ser discípulo de Jesus? Né? Porque ser cristão nos últimos dias virou status. Todo mundo é cristão, mas envolvimento com o cristianismo, aí não. Aí é difícil. Por quê? Porque requer renúncia, porque requer deixar o meu próprio eu para cumprir realmente a vontade do Mestre. Ser discípulo é deixar a sua própria vontade para cumprir a vontade do seu Mestre, para fazer a vontade do seu Mestre. Então, meus irmãos, que nós possamos ser mais discípulos do que meramente membros de uma instituição, que possamos estar mais envolvidos com a obra do Mestre, que possamos realmente estar mais aptos a desenvolver aquilo que foi deixado para todos nós, que foi ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Aquele que foi batizado, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele, porém, que não crê, já está condenado. Então, que nós possamos realmente entender que a nossa função como discípulo é dar continuidade à obra do Mestre. Amém. Eu espero que a Igreja Instituto possa ter trazido para você uma luz, um ensinamento, para que você possa elaborar a sua aula, né, para domingo, certo? Fique conosco, se inscreva no canal, foi um prazer tê-lo conosco. É de suma importância o seu likezinho aí, certo? Nós vimos a urgência do discipulado. Então grave isso, que é de extrema urgência, porque nós sabemos que a igreja desviada é maior do que a presente, que está presente e que está atuante. Então é de suma importância o discipulado, aqueles que vêm para Jesus
ter um aparato melhor, um cuidado melhor. O vaso é de barro, mas o novo convertido, o vaso é muito mais frágil ainda. Fique conosco, Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Ficar sozinho agora.